Na última aula, então, eu falei sobre grandeza escalar. Qual foi o exemplo de grandeza escalar que a professora colocou? Cri, 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 cri. Bora lá. Professora, eu não lembro, eu já sabe, é a última aula, professora, já não aguento mais. Já não aguento. E a senhora, cadê o slide, professora? Quem manda a senhora jogar o slide no lixo? Jesus, aguenta! De ontem para hoje, Sônia acho que cometeu as gafes do ano inteiro. Ó, coloquei massa igual 50 quilogramas. 50 quilogramas. Isso aqui é uma grandeza escalar. Por quê? Por quê? Peraí. Por que que é? Porque aqui, ó, esse 50 é chamado de módulo. Samuel, respeito. Ô, Samuel, vamos prestar atenção na aula, Samuel? Para de conversinha fiada, Samuel. Ó, isso aqui, 50, é chamado de módulo. Ó, concordar com isso, eu não concordo. Por que não coloca a palavra valor? Quando você lembrar de 50, de 20, de 30, tanto na grandeza escalar quanto na grandeza vetorial, lembra de dinheiro. Ó, poderia ser uma nota de 100, né, gente? Ó, tá vendo 2? Esses R$2 é o quê? É um valor. Valor é o quê? Quando você pegar uma nota de R$50, você pega e fala assim pro papai e pra mamãe: mãe, deixa eu ver qual é o módulo do dinheiro. Ou seja, você está dizendo qual é o valor desse dinheiro. Esse dinheiro aqui tem um módulo de R$2. Esse 2 aqui é o módulo. Então, módulo é o quê? Valor. Tá vendo? Você vai falar, você tá ficando louco? Não, pai. Módulo é valor, é o tamanho, a quantidade do seu dinheiro. Poderia expandir um pouco mais, né? Ao invés de 2, colocar um 0 aqui, né? Ficar 20. Ó, quilogramas, é o que quilogramas? Hein, meu nono ano A? O que é quilogramas? Unidade. Unidade de quê? De massa. Então, a grandeza escalar, ela tem um módulo e ela tem uma unidade. Outra coisa que a professora disse, se a massa da professora é 50 quilogramas, eu não preciso falar. A massa da professora está concentrada mais na cabeça, a massa da professora está mais concentrada no braço, a massa da professora está concentrada mais na perna. Não, é a massa da professora. Então, massa é uma grandeza escalar. Aí você olha, professor, no meu livro está escrito temperatura. Se eu falar temperatura em Cuiabá, exatamente na minha sala agora, a sensação térmica que eu tenho é de uma temperatura de 30 graus Celsius. Não, 28, 30 não. 28 graus Celsius. Ó, 28 graus Celsius. Eu vou falar, a temperatura no chão tá 29, a temperatura aqui no teto tá 27, a temperatura na parede, não, eu vou falar temperatura ambiente, 28 graus. Então, aqui eu tenho um módulo, que é o valor da minha temperatura, mais o quê? Mais uma unidade. Isso é grandeza escalar. E uma única informação já me é suficiente. Eu falar que a minha massa é de 50 quilogramas, essa informação já me é suficiente. Eu falar que a temperatura aqui em Cuiabá, agora lá fora, tá uns 33 graus, já é uma informação suficiente, tá? Entendido que é grandeza escalar? Faz o joinha aí. Sim, sim. Sim. Agora vem uma coisa que é muito, muito importante. Não é da física, que eu vou te explicar, não é da física. É da matemática. Porém, a física usa mais que a matemática. Para a física é crucial. Você vai, quando a gente for estudar força,
E até a maneira de você analisar a velocidade também vai mudar por conta disso. Que é o quê? Vetores. Vetores também é uma grandeza. Só que é uma grandeza que depende de 3 coisas. Suponhamos, eu tenho aqui uma bolinha, vou colocar essa bolinha para cá. Suponhamos que eu tenho uma outra bolinha para cá. Se eu colocar essas duas bolinhas, essa daqui tem uma velocidade 2 metros por segundo e essa daqui de 5 metros por segundo. Se eu colocar elas de frente em sentidos opostos, ao se chocar, eu tenho que uma velocidade, no exato momento de choque, de quanto? A velocidade relativa, 7 metros por segundo. Porém, se eu colocar as duas no mesmo sentido, elas irão se chocar? Não, né, professora? Estão em sentidos opostos as bolinhas. Estão no mesmo sentido, elas não vão se chocar. Ou seja, o sentido da minha bolinha vai interferir na consequência futura dessa minha bolinha. Se as duas bolinhas estiverem em sentidos opostos, elas vão se chocar. Se as duas bolinhas estiverem no mesmo sentido, elas não vão se chocar. O que é isso? Velocidade é uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque depende de 3 fatores. Quais são os fatores, professora, que depende? Depende do módulo. Módulo. O que é módulo? O que é módulo? Valor. Depende do módulo. Tá todo mundo aí, nono ano? Bora, nono ano! É a última aula, nono ano. Pode, professora. É a última aula para vocês. Eu ainda tenho mais uma, hein? Eu tenho mais uma. Também, Samuel. Vamos animar, né? Senão aí fazer as coisas... Última do ano? Pior. Módulo, direção e sentido. Ó, então, vetor, eu dependo de 3 variáveis. O vetor, ele tem módulo, que é o valor, ele tem a direção e ele tem o sentido. Módulo é o valor, é o tamanho do meu vetor, que é representado por um número. Aí, bora! Direção, horizontal, vertical, diagonal, é a direção do meu vetor. Suponhamos aqui, meu canetão é um vetor, eu tenho o tamanho do meu vetor. Tamanho. Qual é o tamanho do meu vetor? Meu vetor aqui, ele tem aproximadamente, para essa visão ajudar, 21 centímetros, tá? Então, meu vetor aqui tem 21 centímetros. É o módulo do meu vetor. Qual que é a direção do meu vetor? Vertical. Qual o sentido? Para cima. Então, quando eu falo em vetor, eu tenho que dar essas 3 informações. Eu tenho que dar o módulo, a direção e o sentido. Por que força, velocidade é uma grandeza vetorial? Vou desenhar aqui uma força. Eu vou aplicar uma força contra o meu quadro. Apliquei uma força, estou apertando, ó. Vou aplicar uma força, ó. Aplico uma força. Força não mais é escrito desse jeito. Eu tenho uma setinha aqui em cima. Ou a letra pode ser em negrito. Até conversar com vocês, que geralmente a gente fala, o vetor é representado por uma seta. A letra é representada por uma seta. Mas os livros de graduação, às vezes tem seta e às vezes não. As letras estarão escritas em negrito. Então, quando você, principalmente vai fazer engenharia, vai ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, física 3. Às vezes você vai ver força lá escrito em negrito. O negrito significa que é um vetor, é uma grandeza vetorial, não vai estar a flechinha, vai estar escrito em negrito.
Então, pode ser escrito de duas formas. Ou a flechinha em cima, ou o negrito. Então, se aquela letra está em negrito, significa que é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. 3 variáveis, tá? Ó, meu vetor, uma força, estou aplicando uma força de 10 newtons. O módulo do meu vetor, qual que é o módulo? Responda, minha professora. Quero ver vocês participarem. Eu agora tô dando aula para as paredes. Oi, parede. Parede. Qual é o valor do módulo, parede? Qual que é, Sara? Qual é o valor? Qual é o valor do meu módulo? Qual? Fala. Como que eu sei o valor? É um número. É 10, né? 10, isso. 10! 10, isso. Lembra que eu falei? Toda vez que você lembrar de módulo, você lembra do dinheiro. Ó, R$2, 2. Esse 2 aqui é o meu módulo. Então, quando você pegar R$100, diga para sua mãe: mãe, eu posso ficar com esse dinheiro, porque eu sei o módulo desse dinheiro. Eu sei mais do que a senhora. Brincadeira, tá, gente? Mas aí você fala assim, não, isso aqui é o módulo do dinheiro, ó, aqui. O módulo do dinheiro é o valor do dinheiro, tá? Ou seja, módulo significa valor, o tamanho, a quantidade. Então, 10. 10 é o quê? O módulo, 10. Qual é a direção? Horizontal, já escrevi. Horizontal. Aqui, sentido, eu vou colocar que é apontando para a minha janela. Muito bem, horizontal. Apontando, colocar aqui, sentido. Ó, mulher com dificuldade direita e esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda. Fica melhor. Tenho as 3 variáveis. Se eu tenho as 3 variáveis, isso aqui é uma grandeza, não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Então, grandeza vetorial, ela tem módulo, no caso aqui do meu exemplo, 10. Ela tem direção horizontal e ela tem sentido. Qual que é o sentido? Para a esquerda, tá? Sentido pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para leste, para oeste. Direção horizontal, vertical, diagonal. E o módulo pode ser qualquer valor. De 0 até infinito, né? Até aqui, tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo, tá. Fácil, muito fácil, né, gente? Essas coisas da matemática é muito legal. Aí existe uma coisa, a representação de um vetor. Isso aqui não é uma flecha, isso é um vetor. E esse vetor, essa parte aqui, ó, é chamada de origem. E essa parte aqui, a ponta do meu vetor é chamada de extremidade. Então, eu tenho origem e tenho extremidade. Beleza? Posso apagar? Entenderam? Aqui origem do meu vetor e aqui extremidade do meu vetor. Porque agora nós vamos operar. Vamos fazer cirurgia. Eu queria trocar minha mente, a cirurgia de mente.
revoltada que eu estou. A primeira operação, existe várias regras, mas vamos somar, tá? A primeira operação que a gente vai aprender é somar. Vamos somar os vetores. Somar. Nessa soma, nós vamos utilizar uma regra chamada regra do polígono. Gente, só tem um nome difícil. É só juntar os negocinhos e pronto, é muito fácil. Exemplo, professor, você está falando que é fácil. Aí a aluna fala mesmo para mim, né? Ai, professora, é fácil porque a senhora estudou física. É fácil porque a senhora tem muito conhecimento de física, então para a senhora é tudo fácil. Mas isso aqui não é da física, é da matemática. Tem dessa aí. Não, mas isso aqui é muito fácil, isso aqui é da matemática. Ó, eu vou desenhar 3 vetores. Não. Primeiro eu vou colocar 3 vetores. Não vou nem começar por 2, vou começar por 3. Vetor A, vetor B, vetor C. Olha que coisa mais fácil. Eu quero somar. O exercício fala o seguinte. Falam, geralmente é assim. Blá, 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 blá. Aí, chega lá no final, ele coloca. Encontre o vetor resultante. Vetor resultante é A mais B mais C. Ele inventa uma história, aí vai falar de caminho. Gente, ó, a história que eles vão inventar, o roteiro pode mudar, mas a maneira de cobrar, não. É muito difícil achar um exercício diferenciado sobre vetores. É muito difícil eu encontrar alguma coisa um pouco inovadora em exercício. A maioria dos exercícios, por isso que eu falo para vocês treinarem. Quando vocês treinam, não tem possibilidade deles inventarem um novo exercício. Igual eu estava resolvendo exercício do 3º ano, do Enem de 1900 e bolinha. Um pouco mais, não, nem tanto, não é 1900 e bolinha, mas tem uns 5 anos por aí. O Enem do ano passado tinha uma questão muito parecida. Eles mudaram um pouco o roteiro, mas no frigir, igual meu pai fala, no frigir dos ovos ali, a maneira de resolver era a mesma. Então, o que eu falo? Por isso que eu falo para vocês, tem que treinar. Física tem que treinar, química tem que treinar, matemática tem que treinar. Você quer ganhar resistência física? Quem é do vôlei não tem que treinar? Tem que treinar para você ter o quê? Perfeição nos seus movimentos. A mesma coisa é o estudo, tá? Então, eu quero somar esses 3 vetores. Olha lá. Eu vou pegar primeiro o vetor, vou juntar aqui, ó, origem, extremidade. Vou pegar a origem de B, juntar com a extremidade de A, ó. Olha que coisa mais fácil. Agora, vou pegar, tem a extremidade de B, vou juntar com a origem de C. Olha o meu vetor resultante. Vou colocar até uma cor diferente, para ficar bonitinho. Olha o meu vetor resultante. O que eu faço aqui? Vou ligar. Vou ligar a minha origem à extremidade. Ó, origem à extremidade. Porém, olha cá. Esse é o meu vetor resultante. Tá vendo que ele é até diferente? Esse é o meu vetor resultante. Quem é esse vetor resultante? É a soma de A mais B mais C, dá esse vetor. Professora, mas eu quero saber como é que eu faço para calcular. Quando é regra do polígono, eles colocam aqueles papéis, não tem aqueles desenhos que eles são quadriculados? Acho que eu não estou com o livro aqui, gente. Não tem aqueles desenhos que são quadriculados, aqueles papéis quadriculados, assim? Ó. Eu amava esses negócios, não precisa de régua. Aí eles colocam lá, aí você coloca os vetores todos soltos,
Se você for abrir seu livro, tem um exercício já que mostra, não é bem isso, né? Mas ele já mostra lá no quadriculado. O que você faz? Redesenha os vetores, unindo todos eles. E daí, gente, o tamanho, ou seja, eu vou medir através dos quadrinhos aqui, ó. E nesse caso aqui, está dando 30. Oh, meu Deus do céu. A pessoa mediu do lado errado. Ah, tá difícil hoje. 22 centímetros. Ou seja, 22 é o valor do meu vetor. Então, geralmente, quando é exercício que tem regra do polígono, ele vai colocar um papel quadriculado no fundo para você. Aí você vai pegar os vetores que estão soltos, vão somar e o tamanho disso aqui, a quantidade de quadrinhos, corresponde ao meu tamanho de vetor, o valor, o módulo do meu vetor. Que vai perguntar assim, qual é o valor do módulo do meu vetor? Ou seja, ele quer saber o número do meu vetor, qual é o valor dele. Lembrando que valor, você tem que lembrar de dinheiro. Até aqui, alguma dúvida? A gente vai começar a andar um pouquinho mais para frente. Lá dúvida? Lá dúvida? Acho que eu tô falando tudo ok, tudo ok, tá todo mundo ok. Sem dúvidas, professor. Tá, continuando. Professora, eu só quero, quando eu for explicar a lei dos cossenos, não fica com raiva da professora não, tá? Não fica não. Não fica com raiva de mim. Ó, agora eu tenho esse vetor A e tenho esse vetor B aqui. Eu quero somar esses dois vetores. O exercício fala qual o valor do vetor resultante de A e B. Ele coloca aqui, vou aumentar um pouquinho mais. Aqui, o módulo desse vetor aqui é 4. O módulo desse vetor aqui é 3. Para enxergar? O módulo desse, deixa eu fazer maior. O módulo desse 4. Quero derrubar esse negócio. Um notebook já foi pro pau. E esse aqui, 3. O que vai acontecer aqui? Vou fazer da mesma forma que eu tinha feito hoje. Vetor A, origem, extremidade. Vou pegar a origem de B e colocar na extremidade de A. Ó. Pá. Porém, a maneira de se resolver esse problema aqui é da seguinte forma. Chamada aqui agora, gente, regra do paralelogramo. Essa regra do paralelogramo eu vou te explicar por quê. Quando eu somar esses dois vetores, o meu vetor resultante é esse aqui. Ai, professora, começou a complicar, não estou entendendo. Já ficou difícil, porque o negócio, o vetor resultante já está no meio. Já não entendi nada. Você vai entender. Qual que é o diferencial dessa soma aqui para outra soma? Alguém percebeu alguma coisa diferente aqui? Pelo amor de Deus, fala que sim. Professora, eu percebi. Fala, perceberam alguma coisa diferente? Olha, ficou bonito! Milagre! Milagre, meu. Olha, meu desenho ficou retinho. Nunca aconteceu assim. Fiquei contente comigo. Oi, percebeu alguma coisa diferente? Percebeu? Não? Eu não percebi nada. Eu não percebi nada. O que tá diferente aí? Os dois, ó, os vetores formam um ângulo de 90 graus.
Quando eu coloquei os dois juntos para somar, eles formaram um ângulo de 90 graus. Opa, 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 opa. Ó, eu tenho o vetor A. Deixa eu segurar aqui. Gente, eu destruí uma caneta dessa, sabia? Ó, e essa caneta aqui não é barata, né? Aquela que dá para mexer no celular. Pois eu arranquei esse negócio aqui, porque eu não sabia para que servia. Ó, Jesus. Ó, juntei os dois vetores. Então, ó, juntei os dois vetores, formou um ângulo de 90 graus bem aqui. O vetor resultante, deixa eu só tirar esse negócio. O vetor resultante, deixa eu colocar mais para baixo. É esse aqui, ó. O que que isso aqui lembra? Vai rapidinho, fala para a professora, vai cair. Triângulo? Triângulo é muito bem. Cateto. Nós temos aqui os catetos e aqui é quem no meio? Essa que estou movimentando é a quem? Hipotenusa? Já sabem de tudo. Ó. E aí, quando você tem um triângulo retângulo, como é que você resolve para encontrar a hipotenusa? Pi. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu sabia, tá vendo? Ó, vocês já sabem isso aqui. Ó. Bom, gente, professor, respeito. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui eu coloquei, se A vale 3, B vale 4, qual o valor do meu vetor resultante? Qual que é o valor do meu vetor resultante? R é igual a A mais B? Sim, mas qual que é o valor? Módulo. A mais B? Qual é o módulo? Já vou falar, não é científica, tecnicamente com vocês. Qual é o valor? Gente, eu tô colocando. Qual é o valor, o módulo do meu vetor? Ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai dar 9 mais 16. Raiz de 25 dá quanto? 5. 5. Mas peraí, professora. Vocês entenderam? Número? Fala. Professora, era mais fácil a senhora falar qual que é o resultado final de tudo. Pois é por isso que eu tava assim com a mão. Eram 5. Eu percebi depois. Eu não entendi essa referência. De onde que veio os números? Você não entendeu a diferença? Ó, no outro tava assim, ó. Vou colocar a regra do polígono. Professora, eu falei, eu não entendi a referência, não a diferença. Ah, tá. Ó, para quem... Teve gente que falou que não tinha entendido a diferença. Ó, aqui, gente, ó, o vetor resultante é esse, ó. Tá vendo que não forma? Aqui eu tenho vários ângulos aqui dentro. Quando eu falo em regra do paralelogramo, eu tenho dois vetores. E esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus. Outra coisa que eu quero que fique bem claro, eles não vão falar para vocês, eu tô falando assim, as coisas que são cobradas no exercício, que quando o professor fala, fica mais fácil a resolução. Nos exercícios de física, eles não vão falar que as forças formam ângulos de 90 graus. Muito raro colocar. Eles vão falar que as forças são ortogonais. As forças são perpendiculares. Perpendicular é o nome mais utilizado, é a palavra mais utilizada. Então, eles vão falar, os vetores A e os vetores B são perpendiculares entre si. A professora falou, perpendicular é um ângulo de 90 graus. Eles não vão, como eu estou dizendo, muito difícil colocar que os ângulos entre eles é 90 graus. Professora, por quê? Eu não sei. Eles adoram complicar, não sei por qual motivo. Eu não sei aonde isso é aplicado na física. Eu tenho forças. Imagine que alguém faz uma
força empurrando um objeto para cima. E uma outra pessoa, vou colocar bem aqui. Uma pessoa faz uma força, que eu usei 3, né? Faz uma força empurrando um objeto nesse sentido. Uma força de 3 newtons. Um outro dito cujo, vendo que você está fazendo isso, faz uma força nesse sentido de 4 newtons. E aqui eu tenho um objeto. Qual é a força resultante sobre esse objeto? 5 newtons. Entendeu? Aonde que eu estou utilizando isso na física? Ele vai colocar lá força de tração. Ó, suponhamos, você está lá. Lembrei, sabe de quem, Valentim? Carmen fazendo exercício. Ó. Carmen fazendo exercício de braço. Fazendo isso aqui, ó. Aí puxa aquela cordinha. Ó, eu sei que a sua mãe frequenta a academia. Vai sim, professora, mas tá fechada, ela não vai mais. Não, ela não tá indo porque não tem possibilidade, porque tá tudo fechado por conta da pandemia. Mas sua mãe é fitness. Ela vai mesmo. Mãe de quem mais vai aí na academia? Existe um exercício chato, você fica bem assim, ó. Os meninos também. Os meninos não fazem isso aqui, ó. Esse de braço. Tríceps, professora. Eu faço isso. Então, aí tem uma cordinha pra cá. Ó. Aí outra, que tem uma bolinha, né? Você segura uma cordinha, às vezes. Pra cá. Fazer bonitinho, né? Aí existe que vai lá para o peso. Um outro pedaço de corda. O exercício pergunta: qual é a força resultante? Qual a tensão aplicada sobre esse fio? Como é que você resolve esse tipo de exercício? Vetores, tá? Vetores. E é comum perguntar isso. Ou tem uma polia. Você olha lá, tem uma polia. Ó. Aqui tem um bloquinho. E você puxa nesse sentido esse bloquinho. Qual é? Tem 2 polias. Vou aumentar o grau de dificuldade. Tenho 2 polias. Passo o fio aqui, aqui. E aqui eu tenho o bloquinho. Qual é a força resultante quando a pessoa está puxando aqui? Como é que eu resolvo esse exercício? Através de vetores, tá, Henrique? Então, vetores, que eu estou dizendo, é algo da matemática. Professora, qual é o conceito de vetores? O conceito de vetores é um conceito... Gente, olha as horas, porque eu estou perdida, nem sei onde que eu deixei meu celular. 11h33. Tá, tem 2 minutos, só para eu finalizar. Então, ai, meu Deus, o que eu tava falando? Ajuda eu, perdi. Senhor, é hoje. Eu tava falando de vetores, das polias. Eu falei um negócio tão interessante. De novo, o que eu tava falando? Ajuda eu. Conceitos de vetores. Isso! Ai, Gabriela. Beijo, minha linda. Obrigada. Conceito de vetores. O que acontece quando você vai olhar o conceito de vetores, eu recordo lá em VGA, vetores de geometria analítica. Quando eu vi pela primeira vez, assim, porque eu não estudei vetores no ensino médio, e isso me prejudicou muito no estudo da física, porque uma das matérias que eu aprendi primeiro, a gente viu Física 1, em paralelo com Física 1, a gente viu VGA, que é vetores de geometria analítica. E quando eu vi a palavra vetor, estava lá, vetores, um ente matemático. Então, é como se fosse um símbolo, algo utilizado na matemática. Porém, esse algo, esse ente matemático, que tem módulo, direção e sentido, ele é mais usado na física. Por quê? Força tem módulo, direção e sentido. Aceleração, eu estou acelerando, desacelerando para cima, acelerando para baixo.
Aceleração gravitacional é uma grandeza vetorial. Velocidade, uma grandeza vetorial. Gente, esses são N conceitos que vocês vão aprender na física, principalmente na mecânica, na parte da mecânica, que são todas grandezas vetoriais. A minoria é grandeza escalar. Por isso que, na hora que a professora estiver explicando e você não entender qualquer coisa, fala, professora, eu não entendi. Porque você vai utilizar no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano e no 3º ano, tá? Até a nossa próxima aula. Beijo, aproveite esse resto de semana. Ô, Valentim, manda um abraço pra mamãe, tô com saudade dela, tá? Tá bom, professora. Tchau, 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 meus Tchau. queridos. Tchau. Tchau, professora. Tchau.